O Saber Direito desta semana é sobre diálogos constitucionais. O curso aborda mutação constitucional judicial, entes federados brasileiros, controle político e muito mais. As aulas são com a professora Cibele Fernandes Dias. Olá, eu sou a professora Cibele Fernandes Dias e na aula de hoje nós vamos trabalhar com o tema da mutação constitucional. Nessa aula nós vamos iniciar com a teoria do poder constituinte, a classificação a respeito da estabilidade da Constituição e vamos ver como esses conceitos do poder constituinte e da estabilidade da Constituição mudam a partir da introdução dessa ideia da mutação constitucional. Essa teoria da mutação não é uma teoria brasileira, é uma teoria que foi inventada pelos alemães no século XIX e hoje é amplamente adotada pela nossa jurisdição constitucional. Vamos iniciar a respeito daquela classificação clássica do poder constituinte. Vocês sabem que o poder constituinte, segundo a doutrina, se divide em poder constituinte originário, poder constituinte derivado e o poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte originário é aquele poder que elabora a Constituição. Ele dá início ao sistema jurídico, porque o poder constituinte originário, ele cria o Estado a partir da elaboração da Constituição. A doutrina diz que o poder constituinte originário é uma espécie de demiurgo da Constituição e demiurgo do próprio Estado, porque ele é o criador. E esse poder constituinte originário, que dá origem ao Estado e dá origem à Constituição, segundo a teoria juspositivista, que é a teoria adotada no Brasil, ele é inicial, porque tudo começa com ele é ilimitado do ponto de vista jurídico, porque não há barreiras ao poder constituinte originário. Do ponto de vista jurídico, esse poder pode derrubar direitos adquiridos, pode derrubar instituições que já estão consolidadas e começar tudo do zero. E ele também é incondicionado do ponto de vista jurídico, ou seja, não há condições para o seu exercício. O poder constituinte originário, ele não tem uma receita de bolo que ele tenha de seguir. Ele age conforme a sua vontade, porque ele é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo. Essa teoria de um poder constituinte originário absoluto, que é revolucionário, porque ele rompe com um sistema jurídico e cria outro conforme a sua vontade soberana, essa teoria do poder constituinte originário, além de revolucionário, um poder permanente que está nas mãos do povo, que a qualquer tempo, inconformado, pode quebrar o sistema vigente e elaborar uma nova Constituição. Essa teoria clássica do poder constituinte originário foi pela primeira vez desenvolvida na França por um abade chamado Emmanuel Sieyès, que na época da Revolução Francesa distribuiu um panfleto nas ruas de Paris chamado O que é o Terceiro Estado. E Sieyès defendia que o terceiro Estado, que era o povo, ele era o dono do poder constituinte originário. E nessa medida, o povo, enquanto dono do poder constituinte originário, teria a legitimidade para fazer uma revolução e implantar um novo Estado a partir de uma nova Constituição.
Embora tenha sido CAS quem desenvolveu a teoria do poder constituinte originário na época da Revolução Francesa, a doutrina admite que os americanos foram pioneiros na prática do poder constituinte originário, porque a Constituição Americana de 1787 é uma Constituição que foi feita por um poder constituinte originário dentro dessa concepção clássica do poder constituinte originário, que tem como titular o povo, que é, do ponto de vista jurídico, inicial, ilimitado e incondicionado, e é também um poder revolucionário e permanente, que está sempre nas mãos do povo. Por isso, a Constituição Americana de 1787, ela é um símbolo dessa concretização da teoria clássica do poder constituinte originário. Tanto assim que a Constituição Americana, no seu preâmbulo, começa com "We the people", nós, o povo. E essa pequena frase de 3 palavras, "We the people", tem muito significado nos Estados Unidos, porque sempre lembra os americanos, lembra os governantes que o povo é o titular do poder constituinte originário. We the people. O poder constituinte derivado é aquele responsável pela alteração do texto da Constituição rígida. E ele faz isso por meio de emendas constitucionais. O poder constituinte derivado, embora seja titularizado pelo povo, ele é exercido pelos representantes do povo. Ele é exercido pelo Congresso Nacional. No Brasil, o Congresso Nacional é, portanto, o poder responsável pela reforma da Constituição, pela alteração do texto da Constituição rígida, pelo processo das emendas constitucionais previstas no artigo 60 da Constituição e pelo processo das emendas constitucionais de revisão, previstas no artigo 3º do ADCT. Pela sua própria natureza, o poder constituinte derivado não tem as características do poder constituinte originário. O poder constituinte originário, nós vimos, ele é o criador, ele é o demiurgo da Constituição. Ele é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo. O poder constituinte derivado, ele é criatura. Ele modifica o texto da Constituição, mas ele não pode destruir a essência da Constituição. Ele não pode destruir a identidade da Constituição. Ele é reformador e não criador. Por essa razão, tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Supremo admitem que o poder constituinte derivado não tem os 3 Is do poder constituinte originário. Ele não é inicial, ilimitado e incondicionado. O poder constituinte derivado, ele é limitado porque ele tem de observar limites que estão previstos na Constituição e ele é condicionado. Ele tem que respeitar o procedimento previsto na Constituição para a elaboração das emendas constitucionais. E justamente por causa disso, o Supremo Tribunal Federal admite, há muitos anos, desde que foi feita a primeira emenda à nossa Constituição de 1891, desde a primeira vez que o poder constituinte derivado se manifestou no Brasil, ao reformar a nossa Constituição de 1891, o Supremo, desde então, já definiu que as emendas constitucionais se submetem ao controle judicial de constitucionalidade. O que significa que,
se o poder constituinte derivado elaborar uma emenda inconstitucional, o poder judiciário, no sistema de freios e contrapesos, no sistema dos controles recíprocos entre os poderes, o poder judiciário, seja no controle difuso, seja no controle concentrado, pode declarar a inconstitucionalidade de uma emenda. E esse processo de alteração da Constituição, que é realizado pelo poder constituinte derivado, a doutrina chamou esse processo de alteração do texto da Constituição pelo poder constituinte derivado de alteração formal da Constituição. Por isso, sempre que vocês virem esse termo, alteração formal da Constituição, nós estamos trabalhando com o poder constituinte derivado, que é exercido pelo Congresso Nacional e está constantemente sujeito ao controle judicial, no mecanismo inerente aos freios e contrapesos que fazem parte da separação de poderes. Agora, outro tema que nasce na Alemanha, essa teoria foi desenvolvida na Alemanha por Paul Laban, já no século XIX, nasce um terceiro poder constituinte, uma terceira ideia a respeito do poder constituinte. Que teoria foi essa? Na Alemanha, começam os estudos a respeito da chamada mutação constitucional. O que os alemães começam a perceber? Que a Constituição, ela não é alterada só pelo processo das emendas. Existem situações que a Constituição muda porque muda o sentido da norma constitucional sem que o seu texto sofra alteração. É um processo silencioso, é um processo informal de mudança da Constituição sem mudança de seu texto. Muda a Constituição porque muda a sua interpretação. A Constituição é um documento vivo. A interpretação da Constituição não está congelada no tempo. A sociedade muda, os valores mudam, a visão dos intérpretes muda e tudo isso vai desembocar no que nós chamamos de mutação constitucional. Portanto, a mutação constitucional é um processo informal de alteração da Constituição, em que muda a Constituição sem mudar o seu texto. Muda a Constituição porque muda a sua interpretação. Em Portugal, os portugueses não chamam esse fenômeno de mutação constitucional. Os portugueses chamam esse fenômeno de interpretação evolutiva da Constituição. E o professor Jorge Miranda coloca a interpretação evolutiva da Constituição como uma vicissitude constitucional. Ou seja, é algo que faz parte da vivência da Constituição e todas as constituições que são aplicadas, ou seja, todas as constituições que não ficam na prateleira, sofrem esse processo de mudança informal, que é mudança da Constituição por mudança da sua interpretação. E a doutrina francesa deu um nome para o poder constituinte responsável pela mutação. Os alemães criaram esse conceito de mutação, de mudança da Constituição por mudança da sua interpretação, mas os franceses vêm e adicionam a ideia de que esse poder constituinte que faz a mutação é também um poder constituinte, mas é um poder constituinte difuso.
Por que um poder constituinte difuso? Porque a mudança da Constituição, por mudança da sua interpretação, decorre de uma experiência constitucional e dessa experiência participam muitos atores. A sociedade civil participa dessa experiência, os governantes participam dessa experiência e esse diálogo que decorre da vivência da Constituição e da aplicação da Constituição vai desembocar em um órgão que tem o poder de chancelar, bater o martelo e dizer, realmente mudou o sentido da norma constitucional, realmente mudou a sua interpretação. Portanto, embora esse poder constituinte seja chamado de difuso, porque a mutação ela decorre, não é, de vários fenômenos informais que vão levando à mudança do sentido da Constituição, hoje a doutrina brasileira tem entendido que, como o Supremo Tribunal Federal é o intérprete final da Constituição, como ele é o guardião da Constituição e como ele dá a última palavra sobre a interpretação da Constituição, que, claro, não é uma última palavra definitiva, porque mesmo essa interpretação do STF pode mudar. Como ele dá a última palavra sobre a interpretação da Constituição, ele, Supremo Tribunal Federal, como Corte Constitucional, exerce esse poder constituinte difuso. Nós podemos dizer que houve uma mutação constitucional quando o Supremo realmente atesta, por meio de uma decisão, que mudou o sentido da norma constitucional. Portanto, a partir desse novo entendimento, essa nova compreensão do poder constituinte, nós precisamos relacionar esses três poderes constituintes. O originário, que é o criador, que é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo, que cria a Constituição. O poder constituinte derivado, que é exercido pelo Congresso Nacional, que altera o texto da Constituição, todavia limitado e condicionado e sujeito a um controle permanente do Poder Judiciário. E, finalmente, esse terceiro poder constituinte, que é o mais novo dos três, o chamado poder constituinte difuso, que muda a Constituição pelo processo informal, que é o processo da mutação constitucional. A nossa doutrina diz que há vários mecanismos de mutação constitucional e divide esses instrumentos que causam mutação em basicamente dois instrumentos: a interpretação constitucional e os costumes constitucionais. Esses dois mecanismos desembocam a mudança informal da Constituição. E a doutrina diz que essa interpretação constitucional que causa a mutação pode ser uma interpretação constitucional executiva, ou seja, realizada pelo Poder Executivo. O Poder Executivo, ele aplica a Constituição e, ao aplicar a Constituição, necessariamente ele a interpreta, e essa interpretação que o Poder Executivo faz pode gerar uma mudança no sentido da Constituição. Também a interpretação constitucional legislativa, o legislador, ao regulamentar a Constituição, ao criar leis, ele interpreta a Constituição. E nessa sua atividade, ele pode causar uma mutação constitucional. E, finalmente, a terceira interpretação constitucional é a interpretação constitucional judicial, a interpretação constitucional realizada pelo Poder Judiciário.
essa interpretação constitucional judicial também pode desencadear uma mutação constitucional. No sistema brasileiro, nós precisamos admitir que a interpretação constitucional judicial realizada pelo STF tem supremacia em relação às outras interpretações constitucionais, justamente porque, na condição de guardião da Constituição, ele dá a última palavra sobre a interpretação da Constituição. E por isso, as decisões do Supremo dotadas de efeito vinculante são decisões que podem causar mutação constitucional. E uma mudança no sentido, na interpretação da Constituição, que vai afetar a forma como todos os demais poderes vão interpretar a Constituição. E, finalmente, um segundo mecanismo de mutação constitucional são os costumes constitucionais, que no Brasil, como a nossa Constituição não é costumeira, nós não temos uma Constituição consuetudinária, os costumes constitucionais têm um papel menos relevante na mutação constitucional. Todavia, embora menos relevante, é possível sim que esses costumes gerem uma modificação da interpretação da Constituição. Nesse tema da mutação constitucional, nós precisamos lembrar o seguinte: nós estamos trabalhando num terreno um pouco arenoso, porque esse assunto, embora seja um grande assunto do direito constitucional, é um assunto novo no Brasil. Do lado da mutação constitucional, que é aquela mudança de sentido da Constituição, nós precisamos também identificar as mutações inconstitucionais. Por quê? Porque a mutação constitucional pressupõe que houve uma mudança do sentido sem quebra da identidade da Constituição, sem quebra da essência da Constituição. Mas, ao lado da mutação constitucional, pode também ocorrer uma mutação inconstitucional. Uma mudança do sentido, uma mudança da interpretação, mas que ofende a Constituição, que quebra a identidade da Constituição. E um dos indicadores que não pode ser aplicado isoladamente, um dos indicadores para identificar a mutação inconstitucional é quando é realizada uma nova interpretação, contrariando frontalmente o texto da Constituição. Então, o texto da Constituição funciona como barreira, porque, embora o texto admita várias interpretações, nós sabemos que existem interpretações que não cabem naquele texto. Se for feita uma interpretação do texto constitucional que não é admitida, ou seja, uma interpretação contra o texto, nós estaremos no território da mutação inconstitucional. Mas eu confesso que o que separa a mutação constitucional da mutação inconstitucional é uma barreira muito tênue. No caso concreto, é difícil separar esses dois mundos, do que é uma mutação constitucional, uma mudança de interpretação admitida pelo texto, que não quebra o sentido da Constituição, ou uma mutação inconstitucional, uma mudança de interpretação que contraria o texto, que não caberia naquele texto. De todo modo, essa teoria da mutação constitucional é uma teoria que muda a maneira que nós encaramos a interpretação
da Constituição e muda a maneira de relacionamento também entre os poderes que aplicam a Constituição. Porque, embora o Congresso Nacional exerça o poder constituinte derivado e tenha em suas mãos o poder de aprovar emendas constitucionais, de outro lado, nós sabemos também que o Poder Judiciário tem atuado de maneira positiva, o Poder Judiciário tem trabalhado com esse conceito de mutação constitucional e, por meio da interpretação constitucional judicial, a Constituição também muda. Muda o sentido da Constituição. Logo, o Poder Judiciário, com todo o seu protagonismo, também interfere na mudança da Constituição, por essa via da mutação constitucional. Vamos agora testar um pouco dos nossos conhecimentos. Vamos para o quiz. Vamos interpretar essa questão. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Denomina-se mutação constitucional a mudança constitucional sem mudança de texto. Letra B. Os direitos e garantias individuais são imunes ao processo de mutabilidade constitucional. Letra C. A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias, dando aso à declaração de inconstitucionalidade de umas em frente às outras, é incompatível com o sistema de Constituição rígida. E a letra D, a Constituição rígida pode ser alterada. Vamos comentar cada uma delas para encontrar qual é a nossa alternativa incorreta. Na letra A, nós temos a definição da mutação constitucional, uma definição que está certa. A mutação é realmente isso, a mudança constitucional sem mudança de texto. A letra B é a nossa alternativa incorreta, porque ela diz que os direitos e garantias são imunes à mutação. E não há nada na nossa Constituição imune à mutação. A nossa Constituição está submetida, segundo o grande professor Canutilho, professor português, que é o professor dos professores, ele diz que a Constituição está submetida ao pantarrei heraclitiano de todo ser vivo. O que significa pantarrei? Em grego, pantarrei significa tudo muda. Heráclito dizia que uma pessoa não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque quando ela vai tomar banho pela segunda vez, ela já é outra e o rio já é outro. O que significa que a Constituição está submetida a esse pantarrei heraclitiano, porque tudo na Constituição pode mudar. A interpretação da Constituição como um todo pode mudar. Não há nada na Constituição imune à mutação. As cláusulas pétreas podem sofrer mutação? Sim. Pode mudar. A interpretação pode mudar o sentido das cláusulas pétreas? Sim. Logo, a nossa letra B está errada no são imunes. O correto seria dizer não são imunes. A letra C, vocês percebem que ela é correta, por quê? Porque as normas constitucionais originárias, que são aquelas normas constitucionais elaboradas pelo Poder Constituinte originário, elas não se submetem ao controle de constitucionalidade. A jurisprudência do Supremo é pacífica, no sentido de que as normas constitucionais originárias não podem ser declaradas inconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição, mas ele não é o guardião do Poder Constituinte originário.
As normas constitucionais originárias, elas têm o que nós chamamos de validade autorreferente. Elas são válidas porque elas são válidas. Elas não se submetem ao controle judicial de constitucionalidade. E a letra D também está correta, porque a Constituição rígida, ela pode ser alterada. A Constituição rígida, ela é uma Constituição mutável, ela não é imutável. Só que ela só pode ser alterada, o texto dela só pode ser alterado pelo processo das emendas constitucionais. A Constituição rígida, portanto, pode ter o seu texto alterado por emendas constitucionais. Agora que nós já corrigimos essa questão, vamos voltar à análise do nosso tema e nessa segunda parte nós vamos trabalhar com a mutação constitucional realizada por interpretação constitucional judicial, para termos uma ideia de como o Poder Judiciário atua na mudança do sentido da Constituição. E isso ocorre por meio de novas técnicas de decisão que hoje são admitidas no controle de constitucionalidade. Essas novas técnicas de decisão, elas são utilizadas tanto no controle difuso, que é aquele controle que todos os juízes fazem no caso concreto, e também são utilizadas no controle concentrado, que é aquele controle que o STF faz quando julga a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, quando ele julga a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, também quando ele julga a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, e também quando ele elabora uma súmula vinculante. Então, esse controle concentrado, realizado pelo STF, por meio das ADIs, ADCs, ADPFs e súmula vinculante, nós sabemos que na esfera estadual, o Tribunal de Justiça também é competente para fazer esse controle concentrado em face da Constituição estadual. Embora essas novas técnicas de decisão possam ser utilizadas no controle difuso e no controle concentrado, nós podemos perceber que é no controle concentrado, feito pelo Supremo Tribunal Federal, que nós temos o ambiente propício para a ocorrência de uma mutação constitucional. E por que é no controle concentrado, realizado pelo Supremo, que nós temos um ambiente propício para a mutação constitucional? A resposta é muito simples. Porque, além do Supremo Tribunal Federal dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição, essas decisões do Supremo, proferidas no controle concentrado, têm efeito vinculante. Além da eficácia erga omnes, tem efeito vinculante. E, por essa razão, as decisões do Supremo proferidas em ADI, ADC, ADPF, ou mesmo numa súmula vinculante, vinculam toda a administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, e também vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário. Logo, ao decidir no controle concentrado, essa decisão do Supremo tem muito mais autoridade do que as demais decisões proferidas por ele mesmo, mas em outra seara, e também tem muito mais autoridade que as demais decisões proferidas pelos outros órgãos do Poder Judiciário. Ao decidir com efeito vinculante, isso nos dá segurança, uma segurança jurídica que é necessária para que nós possamos identificar que realmente houve
uma mutação constitucional, para que nós tenhamos a certeza de que realmente a interpretação da Constituição mudou. Nesse tema do efeito vinculante, eu quero mostrar um livro, que é esse livro do professor Roger Stiffelman Leal, sobre efeito vinculante. É um dos livros que aborda esse tema do efeito vinculante com muita maestria e com muita didática. Aqui vocês podem, digamos assim, analisar como o efeito vinculante foi introduzido no Brasil e a influência do direito norte-americano para a construção dessa teoria do efeito vinculante. Portanto, na mutação causada pela interpretação constitucional judicial, nós vamos analisar essas novas técnicas de decisão que, embora possam ser utilizadas por todos os juízes, quando utilizadas pelo STF no controle concentrado, criam esse ambiente propício para mutação constitucional. O professor Gilmar Ferreira Mendes explica que o sistema de controle no Brasil mudou muito porque antigamente nós tínhamos nesse ambiente do controle judicial, nós adotávamos uma teoria que ele chama de teoria binária. Por quê? Quando o STF ou quando um juiz, no caso concreto, ia decidir a respeito da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de uma lei, havia duas possibilidades de decisão. Uma primeira decisão era a declaração de inconstitucionalidade do texto, que causava a nulidade de todos os atos praticados com base naquela lei. Portanto, nós tínhamos uma opção da chamada declaração de inconstitucionalidade e nulidade. Uma declaração de inconstitucionalidade do texto da lei que gerava a nulidade de todos os atos praticados com base na lei. Ou era a inconstitucionalidade nulidade, ou era a declaração de constitucionalidade do texto com a declaração de validade de todos os atos praticados com base naquele texto. Por isso, dentro desse modelo binário de decisão, era simples. Nós tínhamos um modelo mais simples, porque ou o juiz declarava que a lei é inconstitucional e todos os atos baseados nela são nulos, ou o Poder Judiciário declarava que a lei é constitucional e todos os atos baseados nessa lei são válidos. Esse modelo binário, segundo o professor Gilmar Ferreira Mendes, ele muda com a adoção das chamadas decisões intermédias ou decisões intermediárias. São novas decisões que fogem desse modelo binário. Ou seja, o cardápio de técnicas de decisão, ele se amplia. Hoje, o Supremo Tribunal Federal não trabalha mais restrito a esse modelo binário. Existem essas novas técnicas de decisão, que a doutrina convencionou chamar de decisões intermediárias ou intermédias, que fogem do modelo binário, porque elas acrescentam novas formas de decidir e, ao acrescentar essas novas formas de decidir, nós fortalecemos a interpretação constitucional judicial como mecanismo capaz de fazer mutação constitucional. Vamos agora chamar o nosso quiz, vamos testar os nossos conhecimentos.
Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Letra A. A teoria clássica do poder constituinte originário absoluto foi desenvolvida nos Estados Unidos durante a Revolução de Independência. Letra B. A teoria da mutação constitucional é brasileira. Letra C. A mutação constitucional pode se dar por interpretação constitucional ou pelos costumes constitucionais. E letra D. O direito brasileiro não admite a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. A nossa alternativa correta é a letra C. Nós vimos que os dois mecanismos de mutação constitucional são a interpretação constitucional, executiva, legislativa e judicial, e os costumes constitucionais. Com base nisso, vamos analisar quais são, ou vamos ver alguns exemplos de decisões intermediárias. E sabendo que essas decisões intermediárias são técnicas de decisão que favorecem a mutação constitucional. Nesse tema das decisões intermédias, das decisões intermediárias, eu aconselho a leitura do meu livro, que foi a tese de doutorado, sobre decisões intermediárias e mutação constitucional. Nesse livro eu analiso como essas decisões intermediárias, que são novas técnicas de decisão que fogem do modelo binário, como elas são capazes de fazer mutação constitucional. E aqui no livro, eu uso uma classificação que é muito utilizada pela doutrina, que separa as decisões intermediárias em dois grandes grupos. Quando vocês forem analisar o livro, vocês vão ver que lá no capítulo 2 da segunda parte, nós temos um capítulo só dedicado às decisões intermédias ou intermediárias. E a doutrina divide essas decisões em dois grandes grupos, que são as decisões normativas e as decisões transitivas ou transacionais. Então, as decisões intermediárias se dividem nesses dois grandes grupos, decisões normativas e as decisões transitivas. Por sua vez, as decisões normativas, elas se classificam em decisões interpretativas, decisões manipulativas de efeitos aditivos e decisões substitutivas. Então, vejam que dentro dessa categoria das decisões normativas, há 3 técnicas disponíveis de decisão. Já entre as decisões transitivas, nós temos a declaração de inconstitucionalidade sem efeito ablativo, a declaração de inconstitucionalidade com ablação diferida, as decisões apelativas e as decisões de aviso. Eu vou aqui tratar de algumas decisões. Eu escolhi algumas para comentar, inclusive que são aquelas que nós temos exemplos do Supremo que já foram analisados pela doutrina e onde o próprio Supremo já reconheceu que, através dessas decisões, houve mutação constitucional. Então, começamos pelas decisões normativas. Aqui no livro, vocês vão encontrar um conceito de decisões normativas muito simples. Eu digo o seguinte: são normativas as decisões que importam a criação de norma jurídica de caráter geral e vinculante. Então, as decisões normativas são decisões onde o Supremo cria uma norma
geral e vinculante. E dentre as decisões normativas, se destacam as chamadas decisões interpretativas. As decisões interpretativas são uma espécie de decisões normativas, onde o Supremo declara a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma interpretação do texto. E ele utiliza a técnica da interpretação conforme a Constituição, ou também utiliza a técnica da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Utilizando-se da interpretação conforme a Constituição, o Supremo poderá declarar, com efeito vinculante, a inconstitucionalidade de uma interpretação do texto, ou poderá declarar a constitucionalidade de uma interpretação do texto. Mas a novidade é que o texto permanece intacto. O texto da lei não muda. Mas essa decisão do Supremo vai direcionar como os demais aplicadores do direito deverão interpretar a Constituição. E aqui, como exemplo de decisão interpretativa, nós podemos citar a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 54, que é a ADPF a respeito dos fetos anencefálicos. Então, nessa ADPF, o Supremo decidiu que a interpretação segundo a qual a interrupção da gestação, quando o feto é anencefálico, que essa interpretação de que essa interrupção caracteriza aborto, que essa interpretação é inconstitucional. A interpretação constitucional é aquela segundo a qual a interrupção da gestação, quando o feto é anencefálico, não caracteriza aborto, porque o Supremo fez incidir vários artigos da Constituição para chegar a essa interpretação, e o principal deles foi o artigo 5º, inciso 3, que prevê que ninguém será submetido a tortura, a tratamento desumano ou a tratamento degradante. Baseado nessa interpretação, o Supremo decidiu que o Código Penal, mesmo sendo uma lei anterior à Constituição, ele deve ser interpretado no sentido de que essa interrupção da gestação, quando o feto é anencefálico, não caracteriza aborto. Então, vejam, essa decisão interpretativa que ocorre muitas vezes quando o Supremo usa a técnica da interpretação conforme a Constituição, é um exemplo de decisão normativa, porque o Supremo cria uma norma jurídica, algo novo, não é, que não existia no sistema. Um segundo exemplo de decisão normativa são as chamadas decisões manipulativas de efeitos aditivos. Aqui no livro nós forneço um conceito, não é um conceito aceito pela doutrina, a respeito das decisões manipulativas de efeitos aditivos. O que são essas decisões? São as decisões que, ao reconhecer a inconstitucionalidade de um dispositivo, em razão de omissão parcial, interpretam-no extensivamente, de modo a abarcar também situações originariamente imprevistas. Ou seja, é uma técnica de decisão que alarga o âmbito de incidência da norma constitucional. São as chamadas decisões aditivas. Ela declara que uma disposição é inconstitucional na parte que não prevê algo
ou que o preceito é constitucional, acaso seja interpretado no sentido de incluir aquilo que seu texto não prevê expressamente. Nós podemos utilizar como exemplo dessas decisões aditivas, em primeiro lugar, a decisão do STF no mandado de injunção coletivo que julgou a respeito do direito de greve dos servidores públicos civis. Nós sabemos que até hoje não existe uma lei regulamentando o artigo 37, inciso 7 da Constituição, que trata do direito de greve dos servidores públicos civis. E o Supremo também já tinha decidido que o artigo 37.7 é uma norma de eficácia limitada, ou seja, que os servidores públicos civis só poderiam fazer greve depois que existisse uma lei regulamentando o artigo 37, inciso 7. Nesse mandado de injunção coletivo, diante da inércia do legislador, que até hoje não fez a lei para regulamentar o direito de greve dos servidores públicos civis, o Supremo decidiu que os servidores públicos civis podem fazer greve desde que observem a lei que regulamenta o direito de greve dos trabalhadores na iniciativa privada. Ou seja, ele supriu uma lacuna, ele supriu uma omissão inconstitucional. Então, é exemplo de uma decisão aditiva. Vamos agora para o nosso quiz, testar os nossos conhecimentos. Assinale a alternativa correta. A. Mutação constitucional é espécie do gênero processos formais de alteração constitucional. Letra B. O patriotismo constitucional defende as mutações constitucionais exogenéticas. Letra C. A interpretação constitucional evolutiva, também denominada de mutação constitucional, não implica alteração no texto constitucional, mas na interpretação da regra. E a letra D. O STF exerce poder constituinte derivado permanente. A nossa alternativa correta é a letra C, porque nós vimos que a interpretação constitucional evolutiva, também chamada de mutação, ela não muda o texto, mas ela muda a interpretação do texto. Com isso, nós encerramos a nossa aula 1 sobre mutação constitucional e eu convido vocês para a nossa aula 2, que vem na sequência, onde nós vamos analisar o Pacto Federativo no Brasil. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.